Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Marta Moitinho Oliveira, Leonete Botelho, São José Almeida. e eu sou Helena Pereira e este é o podcast Poder Público. Estamos a gravar na quinta-feira, dia 28 de outubro, menos de 24 horas depois do Orçamento de Estado para 2022 ter sido chumbado no Parlamento. Temos eleições antecipadas, como certeza. Marcelo Rebelo de Sousa sempre avisou que seria isso que faria se o orçamento não passasse. Mas e agora? Quando serão essas eleições? Como se estão a preparar os partidos? E vai dar tempo para a direita se reorganizar? Rio ainda se vai conseguir manter no poder? Tantas dúvidas que se levantam. Leonete, começo por ti. A bola está do lado de Marcelo, nesta altura. Ele já disse que as eleições poderiam ser em janeiro, já deu prazos até. Quais são as contas que o Presidente está a fazer? Bom, eu não sei exatamente quais são as contas que está a fazer, mas é possível fazer algumas contas com base nos prazos constitucionais e com base em algumas informações que vamos tendo. O Presidente disse de facto que seriam em janeiro, e o que diz a lei e a Constituição, a lei eleitoral e a Constituição, é que depois da publicação do decreto de dissolução, o Presidente tem que marcar as eleições no prazo de entre 55 e 60 dias, o que quer dizer que o Presidente da República tem um prazo muito apertado para fazer isto. A sua margem está sobretudo na capacidade de adiar há algum tempo a publicação do decreto de dissolução, uma vez que ele vai fazer a última diligência com vista à dissolução, que já anunciou repetidamente, no dia 3 de novembro. Portanto, aquilo que sei é que se fala em alguns meios, nomeadamente em alguns gabinetes governamentais, da data de 5 de fevereiro para as eleições. Para isso, portanto, tem que ser adiado a publicação do decreto para 5 de dezembro. Portanto, é bastante tempo. E embora Jorge Sampaio também tenha adiado algumas semanas a publicação do decreto, isto é bastante tempo, portanto, não sei se o Presidente não terá ainda aqui alguma carta na manga, digamos assim, nesta linguagem. Mas ao mesmo mágica. tempo, Marcelo, desculpa interromper-te, ao mesmo tempo Marcelo parece estar com pressa porque convoca os partidos para um sábado, não é? Portanto, parece que está a querer acelerar o processo. Por um lado parece ter pressa, por outro não se compreende bem qual será a pressa do Presidente, na medida em que quer dizer, o cenário que o Presidente sabe que o seu partido de origem está em rebuliço e vai a eleições a 4 de dezembro e tem um congresso para fazer, não é? E, portanto, e sabe de todos os lados, inclusive reuniu-se esta semana com Paulo Rangel e dificilmente esse assunto não terá sido abordado, obviamente. Como é que viste, essa reunião foi muito criticada, como é que viste esse timing para a reunião? Eu compreendo que haja aqui uma racionalidade. Aliás, há racionalidade em todos os atos mais ou menos irracionais que se foram assistindo de todos os lados nos últimos tempos. Há sempre uma racionalidade. E a racionalidade é esta. Há um challenger, há um candidato que se apresenta à liderança do PSD e pede uma audiência ao Presidente da República. Não tem absolutamente nada de extraordinário. O Presidente da República explicou que o quis receber antes da votação do orçamento, porque senão, sim, se tivesse sido depois, poderia ser mal interpretado. Quer dizer, Rangel ontem disse na televisão, e também sou sensível a esse argumento, era o que mais faltava que o Presidente da República tivesse que dar explicações sobre quem recebe e não recebe. Quer dizer, é um ato absolutamente normal em democracia. Dito isto, é evidente que também não nos queiram dizer que não falaram de calendários, quer dizer, a preocupação está na cabeça de toda a gente, está na nossa, não está na deles, não, que tem que decidir sobre estas coisas. Portanto, quer dizer, pronto, é evidente que falaram sobre isso. É evidente que Marcelo não tinha que convocar o Rui Rio porque ouviu
porque ouviu o candidato, foi o candidato Paulo Rangel que pediu a audiência, o candidato Rui Rio não pediu a audiência, o presidente do PSD vai ser ouvido no calendário oficial, portanto não me parece nada. Agora, que há um bocadinho de irracionalidade em todos os atos também do Presidente da República nos últimos tempos, também me parece que há, e acho que se precipitou até perante os seus próprios interesses que nós conseguimos perceber, acho que se precipitou bastante em dizer várias coisas sobre as eleições antecipadas, poderia perfeitamente ter feito todo o seu xadrez, todo o seu jogo político, no âmbito dos seus poderes constitucionais, obviamente, com um bocadinho mais cautela, sem esta pressa de que tu falaste, e do dizer que logo para eleições, quando basta pormos um bocadinho nos sapatos do Presidente para perceber que ele não tem assim tanta pressa e que tem interesse que o seu partido se clarifique. São José, pegando aqui nas palavras da Leonete, precipitação, de racionalidade, Marcelo realmente está a ser muito criticado, até por constitucionalistas, por ter exorbitado funções, ter-se imiscuído demasiado nesta crise, desdobrando-se em telefonemas para tentar evitar à 25ª hora o chumbo do orçamento. Como dizia esta semana, até José Miguel Júdice dizia que Marcelo é um assustadiço e ficou em pânico com a iminência de uma crise. Foi isso que aconteceu? Eu não sei se ele ficou em pânico, nem sei se ele é uma pessoa que se assusta. Não faço esse tipo de apreciações. Agora, eu acho que ele não se precipitou. Ele atropelou os pés e atropelou o processo. Eu já assisti a outros processos de solução da Assembleia, de quedas de governos, até de um presidente a demitir um primeiro-ministro, e há procedimentos formais e constitucionais que foram sempre respeitados, e no final desses procedimentos, mesmo quando já era evidente para toda a gente, pelas informações que havia, que iam ser convocadas eleições, nunca vi um presidente a anunciar que vai dissolver a Assembleia se o orçamento chumbar na semana em que o orçamento foi entregue. Ele, a primeira vez que falou em antecipar eleições para janeiro, ainda nem sequer estava entregue. A dia 13 de outubro. Sim, já tinha sido, sim. A 13 de outubro. Sim. Que é, o orçamento entrou a 11. 2 dias depois ele já estava a dizer que ia dissolver. O que é que ele provocou com isto? Para além de desrespeitar as normas constitucionais, os prazos, os procedimentos, que é uma coisa que em democracia se deve respeitar por maioria de razão, a pessoa que encarna o primeiro órgão de soberania. Além disso, ele facilitou a vida, ao fazer isto, facilitou a vida a vários protagonistas, não é? Porque toda a gente... Quem? Ao PC e ao Bloco? Ao próprio PC e ao Bloco, que estavam desejosos, percebe-se agora, de sair do barco e, portanto, mais confortáveis ficaram. Facilitou a vida ao próprio primeiro-ministro. É porque Marcelo começou a avisar que ia dissolver, que o primeiro-ministro também começou a avisar, dias depois, de 13 de outubro, que não se demitia. António Costa não disse que não se demitia apenas no debate, já o tinha dito antes. Portanto, estes atropelos do presidente a acelerar o processo, que não vai poder acelerar, porque mesmo em relação à data das eleições, para além do que disse a Leonete, eu tive conversas sobre isso, e uma das pessoas com quem eu falei alertou-me que o mais cedo que podem ser é 31 de janeiro. Portanto, quando ele diz logo em janeiro, não sei que cálculos é que ele estava a fazer, e até me explicaram o porquê. Se as eleições forem a 30 de janeiro, que é um não domingo, é 31, okay, 30 de janeiro, até deixa-me olhar aqui para o caderninho, que é para eu dizer isto tudo bem dito, das notas que tomei. Se forem a 30 de janeiro, a entrega das listas é a 20 de dezembro. Não podem ser a 16, marcadas para 16, porque o PSD neste momento tem um congresso marcado para esse fim de semana, não é? E, portanto,
pode até vir a ser, há notícias que o Congresso pode ser Ainda não está antecipado. marcado, mas pode vir a Pronto. ser. Não, pode exatamente. ser antecipado, mas está previsto para 16 de janeiro. O mercado está já para 16 de janeiro, pode ser antecipado. Mas, se as eleições forem a 30 de janeiro, as listas têm que ser entregues até 20 de dezembro. Eu não fiz contas nenhumas, não sei, mas foi as notas que eu tomei. É Conversa 41 que dias uma antes, é o que pessoa diz a que lei sabe. eleitoral, sim. Portanto, este dia 20 de dezembro daria tempo para o líder do PSD ser eleito a 4 de dezembro e ainda teria um prazo curto para constituir listas, ser ele o líder eleito a constituir as listas, seja ele quem for. Eu presumo que o Dr. Rio já esteja até a preparar listas anteriormente, mas também presumo que o Dr. Paulo Rangel também já esteja a pensar nisso, não é? Porque não Nesse estão à caso, espera. estás a dizer, nem seria preciso antecipar congresso nenhum do PSD, não é? Sim, nem seria preciso Sim, antecipar congresso, ou poderiam ser antecipados, mas não, isso dos congressos também é pouco importante no PSD, porque estando o líder eleito, está legitimado. O congresso no PSD, que é um partido com diretas, é uma sufragação, uma aprovação do resto da direção, uma aprovação de moções de estratégia, mas, quer dizer, não me impedia o processo. Portanto, eu não consigo perceber qual é o que é que moveu Marcelo, não consigo perceber como é que um Presidente da República não tem sentido de Estado, não tem grávidas e atropela tudo e todos, a começar pela dignidade do respeito dos seus poderes e das suas obrigações. Porque ele não devia ter falado sobre formalmente dizer ele qual era a solução que ia adotar caso chumbasse o orçamento, porque havia mais hipóteses. Não podia decidir-se antes de ouvir os partidos, antes do orçamento estar chumbado. Ele chegou ao cúmulo, minhas amigas, de marcar um Conselho de Estado, dizer que havia um Conselho de Estado que é sobre outro assunto, mas que era logo esse Conselho de Estado, isto tudo antes do orçamento chumbar. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu não consigo perceber como o Marcelo Rebelo de Sousa. Uma coisa é a apreciação política, outra coisa são os poderes constitucionais. E de facto, este é um poder, é um dos poucos e dos maiores poderes do Presidente da República. Leonete, ele tem esse poder. Ele tem esse poder. E os procedimentos que estão na Constituição são procedimentos, a decisão é sempre dele e não depende de nenhuma outra coisa que lhe seja dita. Atenção, não estou a dizer que a decisão não é dele. É claro que a decisão é dele. Mas ele não a devia ter antecipado para o dia 13 de outubro. Ele, ao fazer isso, abriu completamente campo para toda a gente se pôr ao fresco. Inclusive, é para o Primeiro-Ministro continuar a dizer e ter dito logo que por ele até governa o ano todo em duodécimos. Isso é todos os partidos a atirarem as culpas da crise para os outros. Cada um empurra para o outro, não é? Mas o que eu não percebo é que um Presidente da República, que devia ser a pessoa com um cuidado extremo a lidar a esta situação, tenha atropelado o processo da forma como atropelou. Sim, sim. Marta, com a dissolução do Parlamento, há também vários dossiês que caem. Quais são eles os principais e quais é que achas que ainda podem ser salvos? Em entrevista ao público esta quinta-feira, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, diz que cada ministério está ainda a estudar até onde é que pode ir em governo de gestão. O que é que tu achas que pode ser mais complicado? O que é que tu achas que seria mais prioritário salvar? Bem, aqui existem dois grupos de coisas grandes. Uma que tem a ver com o Parlamento, o que já está no Parlamento e que com a dissolução do Parlamento dificilmente prossegue, porque os processos legislativos ainda precisavam de algumas fases que não vão poder fazer e, portanto, não vai dar. E depois existe um grupo de medidas que o Governo pode fazer e que pode fazer sozinho por decreto-lei e que não precisa de passar no Parlamento. Neste grupo de medidas do Governo, existem aqui algumas questões que, embora formalmente o Governo as possa tomar, pode ser um pouco difícil politicamente fazê-lo.
mesmo que o governo não esteja limitado nos seus poderes, e o governo tem dito que está em plenitude de funções, mas também já começou a dizer que fará aquilo que puder fazer, ou seja, esta questão não é assim tão preto no branco, digamos assim. E nós lembrámos-nos do que aconteceu no governo de Passos Coelho, que na fase de governo de gestão fez a privatização de uma parte do capital da TAP, que foi uma medida bastante criticada por António Costa e que depois reverteu essa medida. E, portanto, nem sempre as coisas são assim tão claras. O caso da TAP, por exemplo, é um caso que teremos de ver quais é que são as condições que o Governo tem para a fazer, porque o Orçamento de Estado prevê uma injeção para a TAP e nós, neste momento, não terá enquadramento legal para a fazer, porque Pois, será será que a pode fazer ou não? Exatamente. isso estava previsto no orçamento, não tem enquadramento legal, mas a TAP precisa do dinheiro. Portanto, como é que se resolve isto? Não sei se é possível fazer uma medida, o governo tomar uma medida que a possa tomar só para este caso, portanto, o caso pontual de resolver o caso da TAP e que não dependendo do Parlamento, que depois, entretanto, será dissolvido. Não sei ao certo se o poderá fazer, confesso. Mas mesmo que o possa fazer, fica sempre aqui uma dúvida, que é a legitimidade política para o fazer, porque é uma decisão que interfere, obviamente, com a vida do governo novo que sairá das eleições. Sendo que, ao mesmo tempo, aqui existe um outro lado, que há um compromisso com Bruxelas de fazer esta injeção em contrapartida de aplicar um conjunto de medidas, que são os remédios depois para aplicar à TAP. E, portanto, isto é tudo um puzzle muito complexo. Depois existe aquele conjunto de medidas que estão no Parlamento, e neste momento em que nós estamos a gravar, o Parlamento estará a tomar alguma decisão em relação à condução dos trabalhos para os tempos seguintes, e que tem a ver com aqueles diplomas que lá estão. Por exemplo, nós hoje fazemos um trabalho em que explicamos diplomas que estavam a meio do processo legislativo e que já não vão poder mesmo avançar. Um deles é, por exemplo, a questão da reforma das ordens profissionais. Todo o processo legislativo desta matéria estava por fazer. Aliás, estávamos a entrar em fase de audição das entidades envolvidas e depois ainda haveria a fase da especialidade. Isto vai cair. O que abre aqui um problema, que isto é uma reforma que estava prevista como uma das primeiras reformas para Portugal poder receber a primeira tranche do PRR. Como é que Bruxelas vai olhar para isto? É uma incógnita. Depois existem outras coisas que podem avançar porque estavam numa fase muito final e estavam basicamente na fase de ir para Belém. Isso eu penso que não haverá aí grande problema, porque todo o processo legislativo estava feito. É o caso, por exemplo, do projeto do direito ao esquecimento, que foi aprovado em votação final global na semana passada e, portanto, estava na fase de envio para Belém, e penso que aí não haverá problema e não será uma das matérias que cai. E, portanto, vamos ver o que é que acontece agora. Uhum. São José, parece-me que o governo de António Costa mostraram no debate do orçamento que tem a estratégia completamente delineada para a campanha eleitoral. Também achaste isso? E, por outro lado, achas que a única saída airosa agora para o PS seria uma maioria absoluta? Bom, uma maioria absoluta, obter maioria absoluta, não seria uma saída airosa, não é? Seria um oásis. Uma miragem. Para o PS. É um oásis. Seria a miragem transformar-se em oásis. Não é sem miragem, transformar-se em oásis. Mas, por razões que não vale a pena estar agora aqui a explicar nem há tempo, é muito difícil conquistar-se maiorias absolutas com as transformações que o eleitorado tem sofrido. Pronto, isso poderá ficar para falarmos nisso noutra altura. Mas é muito difícil, uma maioria absoluta. O PS sabe disso, a direção do PS sabe disso, e há também uma tradição longa, desde António Guterres, de no PS não se pedir maioria absoluta, porque desde que foi aquele famoso cartaz da campanha das legislativas em que Almeida Santos liderou o PS, creio que em 85, e que os cartazes diziam: deem-nos 43%, e depois ele teve o pior resultado que o PS teve até hoje em eleições, que foi 20%. Ficaram O traumatizados. PS ficou de tal forma traumatizado que não fala em maiorias absolutas. É a maioria reforçada, como É dizia a o maioria Costa. reforçada. E é natural que a estratégia do PS seja utilizar o facto
de ter visto o orçamento chumbado pelos seus parceiros tradicionais destes 6 anos, ou BE já o ano passado tinha descolado, mas pelo PCP, mas de qualquer forma pelos parceiros que tinham suportado a sua subida ao poder e ao governo, é natural que ele vá utilizar como argumentário de campanha, ele e todos os dirigentes do PS, precisamente o facto de que tinha um orçamento que era o orçamento mais à esquerda que era possível fazer, que dava coisas que nunca tinham sido dadas e que os deitaram-no abaixo, e portanto para ele poder ter outra presença no Parlamento e ter mais segurança na constituição de um novo governo, precisa de ter mais votos, para ter mais deputados, portanto ter uma maioria reforçada. Isso acho que é o beabá da situação, não é? Quer dizer, é a única estratégia que o PS pode desenvolver perante o cenário eleitoral que se afigura. Mas assim precisaria sempre de algum parceiro para Sim, governar. mas terá... Achas que seria possível? Com quem? Não sei, eu acho que neste momento está tudo em aberto. Quem vai ser o líder do PSD? Quem vai ser o líder do CDS? O PS já uma vez fez um governo de coligação com o CDS. Eu sei que António Costa já disse... à esquerda para uma geringonça à direita. Helena, eu sei que António Costa já disse que se precisasse do PSD para aprovar um orçamento, que se demitia. Mas ele disse isso há 2 anos. As circunstâncias mudaram, que depende do cenário eleitoral que se desenha, o resultado das urnas, porque ele até pode conseguir voltar a negociar à esquerda. Pode acontecer. Eu já vi o PS e o PCP entre si, o BE e o PCP, dizerem uns dos outros o que Maomé não disse do Tocinho. Eles agora estão mais contidos. E fizeram um acordo. E agora estão mais contidos. Agora o PC... Vamos ver a campanha, não é? O PC não houve nenhum confronto mais entusiasmado no debate parlamentar. Foram com o Bloco. Portanto, eu acho que isso só se vai perceber depois do resultado das urnas. E aí vê-se que tipo de alianças podem ser formadas. Ok. E como daqui até janeiro ou fevereiro ainda muita água vai passar por baixo das pontes e muita coisa vai ser dita e feita, vamos ter que ter muita calma até ao dia em que de facto houver resultados eleitorais. Ok, nós temos calma, mas gostamos muito de falar do dia das eleições. Então vamos falar do dia das urnas. Leonete, quem é que tu achas que tem mais a perder e mais a ganhar com estas eleições antecipadas? O PAN dizia no encerramento do debate do orçamento que estavam a estender a passadeira vermelha à extrema-direita ao criarem esta crise. Achas? Olha, numa análise muito fria, eu acho que a esquerda perdeu tudo o que tinha a perder. E perdeu em 2019 ao decidir governar à vista. Não é? O PS decidiu governar à vista como se tivesse tido a maioria absoluta, que não teve. Portanto, o PS inovou em 2015 porque não ganhou as eleições e conseguiu formar governo, inovou em 2019 porque não tinha maioria absoluta, mas achou que podia governar como se tivesse, e inovou até ao dia do orçamento, em que consegue pôr-se na história como o governo que teve o primeiro orçamento chumbado. Penso que os passos de mágica de António Costa estão em vias de extinção, e mesmo ele está provavelmente cansado e já a pensar no seu futuro, que não passará por mais 4 anos de governo. Isto é a minha análise política da situação. Em comparação com uma direita que pode ter aqui um golpe de asa, como aliás isto não é nada por acaso, e não é por acaso que tudo isto acontece depois de umas autárquicas bastante interessantes, e em que ainda ontem Paulo Rangel revelou na entrevista, que embora já tivesse a disposição de se candidatar
antes das autárquicas, tomou a decisão depois das autárquicas. Portanto, há aqui o efeito moedas, estou a citá-lo, que ele citou ontem, que pode A ser vitória um efeito... do PSD em Lisboa, sim. A vitória do PSD em Lisboa, que pode ser um efeito muito inesperado, foi uma situação inesperada que pode ter um efeito inesperado, e penso, na minha análise, sem ter trocado impressões com o Presidente da República, que ele se poderá ter sentido entusiasmado com este efeito moedas, ele e muita gente. E penso que, de facto, não é por acaso que vem Paulo Rangel e Nuno Melo, apesar dos seus partidos não estarem em sentido ascendente nas eleições autárquicas, ao contrário do PS, que entrou numa linha descendente. Portanto, depois de ver também aquela tomada de posse de Carlos Moedas na Praça do Município, foi muitíssimo interessante, porque nós não vimos lá uma facção da direita. Nós vimos toda a direita de volta. E toda uma direita que marcou muito os últimos anos em Portugal, e uma direita que está muito sedenta. Repare-se que nós vamos entrar numa nova era de alguém vai poder governar com dinheiro. A esquerda não o quis fazer. Claramente a esquerda não quis governar com dinheiro. Não quis. Ninguém, portanto, por isso é que eu há bocado estava a dizer, houve irracionalidade em todo o lado. E, portanto, isto vai depender muito, de facto, dos resultados das eleições no PSD e no CDS, sem dúvida, e num cenário em que um resultado eleitoral não tenha uma maioria clara, nem para a direita, que se conjugue em coligações pré-eleitorais ou pós-eleitorais, nem para uma esquerda, vai depender muito de quem for o líder do PSD, de facto. E seria muito mais provável, se houvesse uma situação pantanosa dessas, seria muito mais provável, diria eu, embora inverosímil neste momento, ver Rui Rio e António Costa a entenderem-se, do que ver uma nova direita ou os tais novos tempos a entenderem-se. Exatamente, Portanto, do que Costa com Rangel. Como exatamente. diz a São José, vai passar muita água por baixo desta ponte, mas eu vejo as coisas muito mais favoráveis para a direita no seu todo do que para a esquerda. E também Paulo Rangel já disse que não quer a extrema-direita no governo. Isso não poderá não impedir em que o governo se faça com o PSD, CDS e Iniciativa Liberal, e com um apoio parlamentar, um acordo parlamentar com o Chega, contido no seu canto. Portanto, exatamente. Deixa-me só pegar aqui numa frase da Leonete que eu acho que é interessante, que é a ideia da esquerda não ter querido governar com dinheiro. E era só para acrescentar que, de facto, o que me pareceu do debate e do desfecho que isto teve é que António Costa usou um bocadinho a fórmula que tinha usado nos anos anteriores para tentar convencer a esquerda. Depois ensaiou só ali aquela questão do estatuto do SNS e da agenda para o trabalho digno, que era uma questão que ainda ia levar bastante tempo para se concretizar efetivamente. Mas o resto era a fórmula dos anos anteriores, as pensões, a função pública, tudo isto eram milhões de euros. E estes milhões de euros já não convenceram os partidos habituais que davam sempre a mão. E o grande teste vai ser ver nas urnas se os portugueses se convenceram com estes milhões, se eles ainda convencem os portugueses com estes milhões. Porque havia uma descida do IRS. E, portanto, vai ser interessante perceber como é que esta percepção do lado dos partidos vai passar depois para os eleitorados. Marta, eu ainda te fazia outra pergunta, que é relativamente à direita. Rangel ficou animado com o resultado das autárquicas, mas Rui Rio também. Rui Rio percebe-se que está a tentar ainda ser candidato a primeiro-ministro pelo PSD. Quer convocar um Conselho Nacional, quer voltar a discutir o tema das diretas, para tentar adiá-las, para ele continuar à frente do partido. Achas que ainda há alguma possibilidade disso acontecer, ou as diretas vão mesmo ter lugar dia 4 de dezembro? Eu acho que as diretas dia 4 de dezembro, não sei sinceramente se será possível ser noutra data. Acho mais fácil talvez mudar a data do Congresso do que das diretas, mas o que me parece nitidamente é que Rui Rio fez um esforço nos últimos dias para estar mais focado na oposição ao PS, e acho que foi mais consistente do que tinha sido habitualmente. Não sei se ainda vem a tempo de apanhar a carruagem, digamos assim, e de inverter um bocadinho
esta questão que a Helena estava a falar, daquela imagem da tomada de posse do Carlos Moedas, que é ver toda a gente ali num sítio, toda à direita, que vê aqui uma oportunidade de entrar em jogo e entrar em jogo e em força quando isto acontece ao mesmo tempo. E, na verdade, o que está a acontecer agora é um bocado aquilo que o Rui Rio tem agora que aproveitar esta oportunidade como nunca, porque está a acontecer aquilo que ele dizia, que é preciso esperar que o governo caia para que o PSD possa eventualmente voltar ao poder. E foi o que aconteceu, tivemos que esperar que o governo caísse. Eu não sei se ele vai conseguir agora inverter, pelo menos ali junto aos militantes, aquela percepção que havia de uma oposição um bocadinho errática e inconsistente que se foi vendo ao longo do tempo. Uhum. Bom, para terminar, os nossos públicos e notórios da semana, que talvez tenham muito a ver com a crise política ou não. Comece por ti, Leonete. Sim, quer dizer, eu acho que foi público e notório que Marcelo Rebelo de Sousa quis aparecer ontem na televisão à noite, depois do chumbo do Orçamento de Estado, quando vai fazer algo muito estranho no século XXI, nesta altura, que vai ao multibanco para pagar uma conta, não é? Antes de jantar com o Presidente da Assembleia da República, com o Primeiro-Ministro, que vão a Belém a seu pedido e no âmbito do calendário, quer dizer, foi muito caricata esta situação, que sinceramente não se compreende, e a primeira coisa que me ocorreu foi pensar que ele estava com medo de que o multibanco também ficasse a trabalhar em duodécimos. São José Almeida. Eu saliento um momento do debate parlamentar, quando a líder do PAN, Inês Sousa Real, discursou, e em que a bancada do PS aplaudiu com entusiasmo. Penso que foi um sinal do que pode até ser as novidades de conjugação de forças que poderão surgir depois das eleições. Porque, de facto, o PAN, desde que tinha um deputado só, desde o primeiro ano, mesmo havendo acordo com parceiros como o PCP, o BE e o PEV, o PAN, no Parlamento, viabilizou todos os orçamentos de António Costa. Sempre foi muito fácil o diálogo entre o PS e o PAN. Negociando, o deputado do PAN e anterior líder, foi ele que tomou a iniciativa, eu escrevi sobre isso na altura e até se fizeram trabalhos sobre isso, foi ele que tomou a iniciativa de ir como interlocutor ao governo, logo no primeiro orçamento, propor coisas, e desde esse momento esse entendimento existiu. Portanto, penso que este aplauso do PS ao PAN é um sinal a retermos para o que pode ser as conjugações de forças parlamentares no pós-eleições. Marta, qual é o teu público notório? O meu público notório são os 990 milhões para a TAP, mas que nós não sabemos para onde é que vão voar. É muito dinheiro. É. E basicamente é um montante que fechava o conjunto de injeções, que eu penso que estão perto dos 2 mil milhões de euros para a companhia aérea, e que agora estão pendurados porque o orçamento foi chumbado e ninguém sabe o que é que vai acontecer e, portanto, não sabemos para onde é que eles vão. Só para desafinar, o meu público notório não tem a ver com a crise, mas tem a ver com a Graça Freitas, que é Diretora-Geral de Saúde, que demorou 28 dias a perceber que tinha que alterar as regras da Covid-19 nas creches, nomeadamente permitindo que os pais voltassem a entrar nas creches como antigamente e que as crianças pudessem trazer brinquedos de casa. Desde há um mês praticamente que os jovens podem ir à discoteca sem máscara, e ainda se vivia esta situação nas creches, o que realmente era completamente absurdo. Bom, ficamos por aqui esta semana. Voltaremos de certeza com a crise política e os novos desenvolvimentos na próxima semana. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa, pode-se beber no dia-a-dia? E
Que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.